Olá, irmãos, mais uma vez nós teremos o nosso estudo por meio de vídeo, pois ainda estamos em isolamento social conforme as determinações governamentais e também da saúde. Como nós estamos nos aproximando da Páscoa, nós começaremos uma série de estudos falando sobre a morte de Jesus. E hoje nós falaremos sobre a seguinte temática: o que levou Jesus à morte? Para isso, nós leremos do livro de Atos, capítulo 4, versos 23 a 28. Atos 4, 23 a 28. Assim diz a palavra do Senhor. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, seu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Vamos orar? Pai, agora estamos com a tua palavra aberta, para nela meditar, para nela refletir a respeito da nossa vida e também, ó Deus, ouvir os teus ensinamentos. Esteja abençoando os nossos corações. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus amados, nós estamos nos aproximando da Páscoa e quando a gente fala de Páscoa, a gente fala de morte e ressurreição de Jesus. No entanto, o que de fato fez Jesus morrer? O que de fato levou Jesus à morte? Por que Jesus veio a este mundo? Para nós cristãos, isso talvez se torne até um senso comum já, de entender a necessidade de Cristo vir e falar: Cristo veio para morrer pelos meus pecados. No entanto, vamos pensar um pouco do significado dessa morte, do significado de toda a ação, tanto humana quanto a ação de Deus, que levaram Jesus até a morte. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que houve primeiramente uma conspiração humana. Se você observar aqui no verso de número 25, diz assim: que dissesse por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Verso de número 26. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, ele vai dizer aqui que é uma conspiração humana, que esses homens, de uma certa maneira, arquitetaram a morte de Jesus. Quando nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 11, verso 47 e 50, é dito o seguinte: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Então, quando eles começaram a ver as manifestações miraculosas de Cristo, quando eles começaram a ver o poder de Cristo, quando o próprio Cristo enfrentou Caifás, meus amados, ele era considerado sumo sacerdote, no entanto, ele não era da linhagem dos levitas.
Ele estava lá por uma situação de cargo político, ele foi colocado lá por um cargo político, e ele era uma pessoa extremamente corrupta, a ponto dele autorizar que comércios eram feitos lá dentro do templo. E Jesus, então, enfrentando Caifás, expulsou esses comerciantes do templo. E muito mais do que isso, ele rompeu com legalismos que esses homens até então defendiam a respeito da lei. E agora eles estavam vendo que Jesus estava revolucionando o mundo. E foi convocado um sinédrio, foi convocada uma reunião entre esses sacerdotes, entre os fariseus. E lá houve uma conspiração para que pudessem matar Jesus. Então nós vamos ver que esses principais sacerdotes, esses fariseus, Caifás, assim como o próprio povo, estava nessa indignação contra Cristo a ponto de querer matá-lo. Diz a palavra de Deus que o povo de Israel, ao incitarem a crucificação no momento do julgamento, eles também estavam cumprindo ali de uma certa maneira essa determinação de querer matar a Cristo. O Pedro vai dizer lá em Atos capítulo 2, verso 22 a 23, varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós por milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos iníquas. Então veja, o próprio povo participou dessa conspiração. Além dos judeus, além do sumo sacerdote, além dos fariseus, os romanos também, eles contribuíram para que a morte de Cristo ocorresse. Diz lá a palavra de Deus que os soldados romanos que levaram Cristo para ser crucificado. A própria morte de cruz era, de uma certa maneira, a pena romana. O Império Romano é que dominava. Então, para ele ser condenado, ele teve que ir perante Pôncio Pilatos, que era o imperador romano, para que isso viesse a ocorrer. E diz a palavra de Deus que os soldados que levaram Cristo até a cruz, foram soldados que perfuraram Cristo para sair sangue da sua lateral. Então, os próprios romanos estiveram aí participando da morte de Cristo. Meus amados, aparentemente, se nós formos olhar para isso, a gente vai achar que a morte de Cristo foi uma trama humana apenas. Como uma pessoa réu de uma acusação é condenado a uma prisão perpétua, é condenado a uma situação ali de cadeia de prisão, e o próprio Cristo, o próprio Jesus, foi condenado à morte de crucificação. No entanto, no texto que nós lemos, lá no verso de número 28, ele diz o seguinte: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vai ver que nós não vamos isentar esses homens dessa conspiração, dessa maldade, aquilo que eles fizeram perante Cristo. Tanto é que várias vezes, conforme nós lemos na palavra de Deus, os apóstolos, os escritores, eles vão dizer que vocês mataram, vocês conspiraram, eles foram responsáveis, existia ira, existia ódio no coração. Mas ao mesmo tempo, meus amados, eles estavam cumprindo um propósito de Deus. Deus estava, de uma certa maneira, guiando e dirigindo a história. Deus estava ali conduzindo essa história. A bondade de Deus, a soberania de Deus, não isenta os homens da sua responsabilidade, daquilo que eles fizeram.
porque eles foram movidos pelo inimigo, assim como o próprio Judas também foi movido pelo inimigo. Diz a palavra de Deus que Satanás entrou na vida de Judas e ele, usado por Satanás, ele foi e traiu Jesus. Traiu Jesus, e isso aconteceu porque ele não tinha sua vida em Cristo. A sua ação é de responsabilidade dele, da maneira como ele fez. No entanto, todas essas coisas estavam cumprindo o propósito de Deus. Por isso, meus amados, nós não podemos ser tão simplistas ao acharmos que a morte de Cristo apenas foi uma conspiração humana. A morte de Cristo foi o plano de Deus para a humanidade, o plano de Deus para a sua igreja, de promover a salvação e a redenção. Quando nós lemos lá em Isaías capítulo 53, verso 10, nós vamos ver que o profeta diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Veja, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Ou seja, o nosso Deus, no momento da morte de Cristo, mostra aqui uma satisfação nele. Mas, por que essa satisfação? Primeiro, porque a redenção estava sendo realizada. Deus prometeu redimir um povo. Deus prometeu redimir a sua igreja. Meus amados, ao Cristo morrer, quando Cristo morreu na cruz, ele não torna possível a nossa salvação, mas ele efetiva a nossa salvação. Mas qual é a diferença? A diferença, porque Cristo morreu, isso significa que eu posso ser salvo. Não, porque Cristo morreu é que eu sou salvo. Porque eu sou amado, porque eu sou escolhido, porque existe um propósito eterno de Deus para salvar o seu povo. O Senhor agradou moê-lo, porque o seu plano de salvação foi cumprido, porque ele estava manifestando a sua ira contra o pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E Deus não poderia deixar impune o pecado. Então, naquele momento, Cristo estava pagando os nossos pecados. Cristo estava trazendo sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, a morte de Cristo é a demonstração do amor de Deus pelos pecadores. É mediante esse sacrifício majestoso que nós temos a redenção. Por isso que nós estamos falando de que ele estava cumprindo o propósito de Deus pré-determinado. E por fim, meus amados, o que levou Cristo à morte foi o próprio ato de amor de Cristo pela sua igreja. A morte de Cristo não foi algo involuntário, não foi algo que pegou Cristo de surpresa. Quando diz aqui que para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, Cristo sabia o porquê ele tinha vindo. E a todo momento ele estava dizendo aos seus apóstolos o porquê ele veio a este mundo. Ele veio para dar a vida em resgate a muitos e por muitos. Diz a palavra de Deus lá em João capítulo 10. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Ou seja, o próprio Cristo dá a sua vida pelas ovelhas. É um ato de amor, é um ato de entrega.
Então, o que levou Cristo até a morte foi o seu ato sacrificial de amor. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós, maridos, devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, porque a si mesmo se deu por ela. A si mesmo se deu por ela. Meus amados, ao aproximar-se da Páscoa, ao aproximar-se do advento, da morte e ressurreição de Cristo, nós devemos de fato refletir que os nossos pecados, o amor de Deus, o ato sacrificial de Cristo, para que nós pudéssemos ter a redenção e a salvação, fizeram com que ele fosse até aquela cruz. E por meio dessa morte, e por meio dessa entrega, é que hoje nós temos vida. É por meio dessa entrega, é que nós temos uma condição de sermos pessoas diferentes. E muito mais do que isso, por meio dessa entrega, é que nós temos a confiança de que aquilo que o Senhor determinou na sua palavra, de fato vai se concretizar. Porque diz aqui que para cumprirem os propósitos pré-determinados de Deus. E Deus tem nos prometido, meus amados, uma herança eterna, uma herança graciosa, uma herança de glória, E o Senhor cumpre os seus propósitos, assim como Ele cumpriu na morte da cruz de Cristo Jesus. E louvamos ao Senhor, que nos dá essa segurança e nos dá essa redenção. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a certeza e a convicção de que nós temos uma vida, que nós temos uma redenção, que nós temos uma salvação. Obrigado, Pai, porque é o Senhor quem move o nosso espírito, é o Senhor quem nos capacita a crer no Teu santo nome, é o Senhor quem providencia toda essa salvação por meio de Cristo Jesus. Ó Pai, por meio da Tua palavra nós vemos que nós tomamos decisões, nós decidimos, ó Deus, ações sobre as nossas vidas, mas nada foge do Teu controle, do Teu controle. E é no Senhor que nós temos a segurança, é no Senhor que nós temos a certeza de que aquilo que o Senhor prometeu, de fato irá se cumprir. Ó Pai, ajuda-nos nessa caminhada, ajuda-nos, ó Deus, a crer cada vez mais na suficiência de Cristo para a nossa vida. É em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.